Continuando aqui com a nossa correção, nós temos agora a atividade de número 9, não é? Atividade número 9. Então, na listinha aí que vocês receberam com as 10 atividades, ele diz, é uma atividade do Enem 2016 e tem toda aí uma situação proposta que vocês já conhecem, já fizeram a leitura aí com certeza mais de uma vez. Fiz também a explanação desta atividade com vocês na sexta-feira, então joguei um pouquinho de luz aí para ajudá-los. Então, na realidade, o que nós temos aí na atividade número 9? Nós temos aí 2 terrenos, né? Então, dada a situação, um terreno, eu não sei, eu quero saber quanto que ele tem que medir, porque eu tenho aqui, ele mede x mais 7 e aqui mede x, comprimento e largura, mas quanto que tem que ser o valor do x, neste caso, para que a área deste terreno aqui seja igual à área deste outro terreno. São 2 quadriláteros. Só que, neste caso, eu tenho aqui um quadrilátero que eu não posso classificá-lo. Não tem como eu classificá-lo em retângulo, quadrado, hexágono, pentágono, trapézio. Então, não tem uma classificação para ele. Neste quadrilátero aqui, nós temos 2 ângulos retos, não é? Ele diz que aqui, olha, é um ângulo de 90 graus e aqui também. Então, como que eu vou calcular essa área? A situação propõe que diz para nós que a área deste retângulo tem que ser igual à área deste quadrilátero. Bom, a área do retângulo tem que ser igual à área deste quadrilátero. Como que eu calculo a área deste quadrilátero? É aquilo que eu havia comentado com vocês. Decomponham esta figura aqui, olha, em 2 triângulos retângulos. Se eu, a partir deste vértice aqui, com este, olha, eu vou traçar uma reta aqui. Então, vou ligar aqui com a caneta azul, olha. Eu vou traçar uma reta aqui. Essa linha que eu tracei, ó, pronto. Dividiu o nosso quadrilátero em 2 triângulos retângulos agora. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui. Como que eu calculo a área de um triângulo? É bem mais fácil, né? É só fazer base vezes altura. Base vezes altura. E divide por 2. Então, agora eu calculo aqui, eu vou chamar aqui de área, que eu vou chamar de 1, tá? A1. Então, eu vou chamar aqui de área 1 e aqui eu vou chamar de área 2. Então, 1 e 2. Área 1 e área 2. Eu calculo separadamente e depois eu somo os dois. Então, qual é a área 1? Base 15 vezes a altura dele, que é 15. Então, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. 15 vezes 15 dividido por 2. 15 vezes 15, 225, dividido por 2, que deu 112,5 metros quadrados. Área 2. Então, esta área que agora nós queremos calcular. Como que eu calculo a área 2? Então, eu vou lá. Área 2. Base, chamei o 21 de base e o 3 de altura. Poderia inverter, chamar o 3 de base e o 21 de altura. Tanto faz. Ambos formam aqui um ângulo de 90 graus, então tanto faz quem é a base e quem é a altura. Então, eu faço base vezes altura, então 21 vezes 3, dividido por 2. 21 vezes 3, 63, dividido por 2, que vai dar 31,5 metros quadrados. Muito bem. Qual é a área total, então, daquele quadrilátero? A área total eu chamei de A1 mais A2. Então, a área total, o A1, que é 112,5, mais o A2, que deu 31,5. Logo, somando os dois, eu cheguei em 144 metros quadrados de área. Então, eu tenho esta figura aqui, este quadrilátero mede 144 metros quadrados de área. Agora, eu sei que a área do retângulo tem que ser igual à área deste quadrilátero. E como que eu calculo a área de um retângulo? Eu faço comprimento vezes a largura. Então, comprimento vezes largura. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. Então, eu peguei o comprimento, que é x mais 7, vezes a largura do retângulo. Então, tenho aqui, ó, o comprimento, x mais 7. Está lá, vezes a largura, que é igual à área dessa figura aqui, que deu 144. Então,
Aí eu tenho x mais 7 vezes x igual a 144. Aqui eu fiz a distributiva. X vezes x, x quadrado. Mais com mais, x vezes 7, 7x igual a 144. Como é uma equaçãozinha de segundo grau, né? Relembrando lá as equações de segundo grau, então eu tenho que igualar a zero. Toda equação de segundo grau eu igualo a zero. Então, x quadrado mais 7x menos 144 igual a zero. Então, aqui eu tenho os coeficientes. Então, eu tenho o a, que é o coeficiente do x quadrado. O b é o coeficiente do x elevado a 1. Né? Não aparece o expoente aqui. Quando ele não aparece, eu sei que vale 1. E o c é o termo independente, quando não tem letra. Então, quanto que vale o a? Ele não aparece, mas ele vale 1. Não pode ser 0, né? Porque se fosse 0, 0 vezes qualquer coisa, daria 0 aqui. Aí isso não existiria. Bom, então eu tenho o a vale 1, o b vale 7, e o c, que é o termo independente, vale menos 144. Então vamos achar o discriminante, o delta, que é b quadrado menos 4ac. Então b é 7. 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é igual a menos 144. Então, o delta vai dar 7 ao quadrado, 49. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4, vezes menos 144. Logo, o nosso delta vai ser igual a 49, menos com menos, mais. 4 vezes 144, 576. Então, nós vamos ter aqui 49 mais 576, 625. Agora eu aplico o Bhaskara. Então, x igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Relembrando aí para quem esqueceu. Então, x igual menos o b. Quanto que vale o b? Olha lá, o b vale 7. Então, menos o b, que é 7, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto que vale o delta? Nós descobrimos que o delta é igual a 625. Então, eu substituo o delta por 625, dividido por 2 vezes o a, que no caso aqui vale 1. O a é igual a 1. Muito bem. Então, o x igual a menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 625, por 2 vezes 1. Então, vai dar menos 7, mais ou menos. A raiz quadrada de 625 é o 25. Não é? 25 vezes 25 vai dar 625. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, nós vamos chegar aí em dois resultados. O x' e o x duas linhas, porque é uma equação de segundo grau, tem dois representantes. O x' vai ser quem, então? Menos 7 mais 25, porque eu tenho um resultado. Então, eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Eu tenho o mais 25 e o menos 25. Então, eu tenho o mais 25 e o menos 25, que são as raízes quadradas de 625. Por isso que nós fazemos aqui o x' e o x duas linhas, ou x1 e x2. Menos 7 mais 25 sobre 2, então, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em módulo. De 25 tira 7, sobra 18. 18 dividido por 2 dá 9. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, então vai dar negativo. Menos 7 menos 25, menos 32, dividido por 2 dá menos 16. Eu tenho aqui as duas respostas, mas eu chamei a atenção porque esta daqui não serve. Por que não serve para nós? Porque é um número negativo. Como estamos trabalhando com geometria, não tem sentido falarmos em valores negativos aqui. Tá? Bom, então, portanto, se x é igual a 9, como nós descobrimos lá em cima que x é igual a 9, x' é igual a 9, e eu tenho x mais 7, então, x mais 7 é igual a 9 mais 7, que é igual a 16. Então, as dimensões do retângulo são x e x mais 7. Ou seja, um lado mede 9 e outro mede 16. Então, nós temos aí como resposta a alternativa B. Então, as dimensões do retângulo serão 16 metros e 9 metros. Perfeito? Muito bem. E agora tem mais uma atividade aí para nós corrigirmos. A atividade de número 10.